Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de treinamento ESP-ANAPED 14, que foi todo preparado para o concurso de analista legislativo em pedagogia da Assembleia Legislativa de Rondônia. E o tema é um daqueles que, olha, parece simples, mas esconde um monte de detalhes. As instâncias colegiadas. E é justamente aí, nesses detalhes, que a banca, principalmente a FGV, adora construir suas armadilhas. O tema da gestão democrática é muito importante na pedagogia, claro, mas a prova não vai te cobrar só o conceito geral. Ela vai querer saber se o candidato sabe mesmo distinguir, por exemplo, o poder de decisão do conselho escolar da capacidade de execução da APM. Exato, por isso a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar o mapa do poder dentro da escola. Quem decide de verdade? Quem mexe com o dinheiro? Qual é a voz dos alunos? O material do professor Lessa nos dá esse mapa e a gente vai decifrar ele focando nos 4 territórios principais. O Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres, a APM, né? Isso. O Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe. A ideia é sair daqui entendendo não só o que cada um faz, mas por que eles existem e como eles se relacionam. É uma abordagem totalmente estratégica. Não é só para decorar a função, é para entender a lógica do sistema. O professor Lessa estrutura o material justamente para nos ensinar a pensar como a banca pensa. A gente vai focar nas palavras-chave, na natureza jurídica de cada órgão e, o mais importante, nos pontos de atrito que a FGV adora explorar. Então, vamos começar pelo que o material do professor chama de o parlamento da escola. A instância máxima. O conselho escolar. O caderno lista 4 funções principais: deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora. E, assim, à primeira vista, parece até meio burocrático, mas o que me chama a atenção é a força da função deliberativa. A maioria das pessoas, e eu estava incluída nisso, pensaria que a palavra final é sempre do diretor, né? O material contesta isso de frente. Contesta e desmistifica. E esse é o primeiro grande ponto de atenção para a prova. O conselho escolar, nas suas competências legais, está sim hierarquicamente acima da direção da escola. Isso quer dizer que uma decisão tomada pelo conselho, dentro da lei, claro, como aprovar o projeto político-pedagógico, o PPP, essa decisão não pode ser vetada pelo diretor. Uau! O papel do diretor, nesse caso, é executar a decisão do colegiado. Isso é uma quebra de paradigma total. Então, o diretor é um membro do conselho, mas não é o chefe do conselho. Ele executa o que o parlamento decide. E quem faz parte desse parlamento? A representatividade é a chave de tudo. O artigo 14 da LDB, que é a base para isso, fala na participação de todos. E o conselho escolar materializa essa ideia. A composição dele tem que ser paritária, ou pelo menos proporcional. Ou seja, ele reúne representantes de todos os segmentos: a direção, os professores, especialistas, funcionários, pais, alunos e, em muitos casos, até membros da comunidade local. A ideia é que nenhuma voz sozinha domine. É a gestão democrática na veia. Entendi. Então o conselho escolar define a política, o quê e o para onde vamos. Mas toda política precisa de um braço para acontecer, ainda mais quando tem dinheiro no meio. E aí entra a segunda figura, a Associação de Pais e Mestres, a APM. Exatamente. Se o conselho é o poder legislativo, o tal parlamento, o professor Lessa define a APM como o braço executivo financeiro. E o detalhe mais importante aqui, que é fonte de, inúmeras questões, é a natureza jurídica dela. A APM não é um órgão da escola, não faz parte da administração pública. Ela é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Tem CNPJ próprio, estatuto próprio, diretoria própria. O que, na prática, significa que ela é uma parceira da escola e não uma parte dela. E essa distinção é a dica de ouro que o material destaca, né? A diferença crucial entre conselho escolar e APM. Sem dúvida alguma. Essa é a questão mais clássica sobre o tema. O professor Lessa simplifica de uma forma genial.
O conselho decide a política, ou seja, onde gastar o dinheiro público que chega, como o do PDDE. Já a APM, ela executa o financeiro. É ela quem assina o cheque, faz a cotação, contrata o serviço, sabe? A FGV vai tentar inverter isso. Vai dizer que a APM aprova o regimento ou que o conselho escolar faz a compra direta. É nessa troca que o candidato cai. E na prática, eu imagino que essa divisão pode até gerar umas tensões. Tipo, o conselho aprova a compra de computadores, mas a APM, que lida com orçamento real, pode dizer que o plano é inviável naquele momento. É o dia a dia da gestão. Mas, olha que interessante, há uma evolução nesse modelo. O material do professor menciona que o próprio conselho escolar pode se constituir como uma unidade executora, a UEX. Nesse caso, ele meio que absorve a função da APM, centralizando a decisão política e a execução financeira no órgão mais representativo. Interessante. Agora, saindo um pouco da gestão e das finanças, vamos para um campo de pura representação. A voz dos alunos. Onde ela entra? O material nos apresenta o Grêmio Estudantil como a voz do aluno. Isso mesmo. E a palavra-chave que a FGV vai usar para testar seu conhecimento sobre o Grêmio é autonomia. A base legal é a Lei do Grêmio Livre, de 1985. O nome já diz tudo. O Grêmio é uma entidade autônoma que representa os interesses dos estudantes. Ponto. Quando você fala autonomia, o que isso significa no dia a dia? Até onde vai essa independência toda? Significa que a direção da escola não pode interferir na organização dele. O diretor não nomeia a diretoria de Grêmio, não veta candidato, não aprova estatuto, nada disso. Tudo é decidido pelos próprios estudantes em assembleia. O papel da gestão escolar, segundo a lei, é de apoiar, é garantir as condições para o Grêmio funcionar, tipo, ceder um espaço físico. A pegadinha clássica da FGV é sugerir uma tutela, uma subordinação do Grêmio à direção. Totalmente incorreto. Certo. Já mapeamos o poder político, o executivo financeiro e a representação dos estudantes. Falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, a dimensão pedagógica. E é aí que entra o último colegiado da nossa análise, o conselho de classe. O olhar pedagógico, como o define o professor. E aqui a diferença de foco é gritante. Enquanto os outros olham para a escola como um todo, para a gestão macro, o conselho de classe tem um foco micro. É o processo de ensino-aprendizagem de uma turma, de um aluno em particular. Então, seria um erro grotesco numa prova, por exemplo, atribuir ao conselho de classe a discussão sobre a reforma da quadra. Um erro crasso. A função do conselho de classe é avaliar, de forma coletiva, o desenvolvimento dos estudantes. Ele serve para diagnosticar dificuldades, identificar as causas e, o mais importante, propor intervenções pedagógicas. Ele também delibera, mas sobre a vida escolar do aluno. Aprovação, recuperação, retenção. O foco não é a burocracia da nota, é a análise qualitativa do processo. Com essa base teórica bem mais clara, acho que a gente pode fazer uma revisão mais estratégica. Que tal a gente usar o que o professor chama de flash memos no material para destacar os pontos que a FGV adora transformar em pegadinha? Ótima ideia. Vamos colocar as lentes da FGV e focar nos detalhes que fazem toda a diferença. Começando pelo conselho escolar, a gente já sabe que ele é o órgão máximo. Mas uma dúvida que pode surgir é sobre a natureza jurídica. Ele é um órgão público? Excelente ponto. E aí mora uma armadilha. O conselho escolar, em sua forma pura, é um órgão da própria escola. Ele não tem personalidade jurídica própria. Não é um ente de direito público. No entanto, como a gente falou, se ele se constituir como unidade executora, a UEX, para receber verba, aí sim ele vai precisar de um CNPJ e adquire personalidade jurídica de direito privado, igual a uma APM. A FGV pode jogar com essa dualidade. Outro ponto sensível: o poder do conselho sobre os funcionários. O material pergunta se o conselho pode demitir um professor. A resposta é não, certo? Mas por quê? Porque o conselho não é o empregador. Simples assim. O empregador é o Estado. O que o conselho pode e deve fazer é fiscalizar. Se ele identificar um problema grave, ele pode solicitar formalmente à Secretaria de Educação a abertura de um processo administrativo. Mas a decisão final de demitir, por exemplo, é um ato administrativo do poder público depois de garantido o direito de defesa. Faz todo sentido. Agora sobre a PM. Já sabemos que é a pessoa jurídica de direito privado.
E aquela pegadinha sobre cobrança de mensalidade. Ah, sim. Em escola pública, isso é absolutamente proibido. A contribuição para a PM é sempre voluntária. Se tornar obrigatória, fere o princípio da gratuidade do ensino. A banca pode tentar disfarçar, chamar de taxa de manutenção, contribuição compulsória, mas a regra é clara, é voluntário. E a prestação de contas? Sendo uma entidade privada, a APM presta contas ao Tribunal de Contas. Presta. E esse é um detalhe que a FGV adora. O raciocínio é o seguinte: a APM é privada, mas o dinheiro que ela gerencia, como o do PDDE, é público. E todo recurso público, não importa quem execute, está sujeito à fiscalização dos órgãos de controle. Então, sim, a APM tem que prestar contas não só para a comunidade, mas também para o FNDE e, em última instância, ao Tribunal de Contas da União. Essa conexão entre a natureza privada da entidade e a pública do recurso é o ponto-chave. Mudando para o Grêmio Estudantil. Autonomia. O Estatuto do Grêmio precisa da aprovação da diretoria para ser válido. Nenhuma. Zero. A soberania para aprovar e alterar o Estatuto é da Assembleia Geral dos Estudantes. A direção toma conhecimento, mas não tem poder de veto ou aprovação. A autonomia é o pilar da lei do Grêmio Livre. Perfeito. E para fechar a revisão, o Conselho de Classe. Uma questão que sempre gera debate. Ele pode alterar a nota de um professor? Pode. E essa é a função dele. O Conselho de Classe é a instância de deliberação coletiva sobre a avaliação. A avaliação do aluno não é um ato isolado e final do professor, mas um processo analisado pelo conjunto de docentes daquela turma. Se o colegiado, de forma fundamentada, entende que a avaliação final deve ser diferente, ele tem soberania para decidir. A decisão é do Conselho, não de um professor isolado. Essa revisão foi ótima para fixar os pontos mais críticos. Agora, vamos ver como isso aparece na prática. O material do professor Lessa traz algumas questões. Vamos olhar a primeira, que é uma adaptação da FGV. A pergunta é: qual é o órgão máximo de tomada de decisão no âmbito da unidade escolar? As opções listam todos os colegiados. Ok. Vamos analisar como um candidato. A banca joga todos os nomes para confundir. A expressão-chave é órgão máximo de tomada de decisão. Isso já elimina de cara o Grêmio, que é representativo. Elimina o Conselho de Classe, que é pedagógico, e a APM, que é executiva. A dúvida, para um candidato mais atento, ficaria entre o Conselho Escolar e o Conselho Municipal de Educação. E o que desempata? O resto da pergunta. No âmbito da unidade escolar, isso mata a questão. O Conselho Municipal é um órgão do sistema de ensino para todas as escolas da cidade. Dentro dos muros da escola, o órgão máximo é o Conselho Escolar. Resposta, letra C. Claríssimo. Vamos para a questão 06, que cobra o texto da lei, o artigo 14 da LDB, sobre os princípios da gestão democrática. A FGV ama cobrar a letra da lei. E o artigo 14 é a base de tudo que a gente conversou. Ele estabelece 2 pilares: a participação dos profissionais na elaboração do PPP e a participação das comunidades escolar e local em conselhos. A alternativa correta, a letra B, é um espelho disso. As outras opções trazem coisas que até existem, como eleição de diretores, mas que a LDB não impõe como regra geral. Ela deixa isso para cada sistema de ensino decidir. Para finalizar a análise, a questão 10, ela traz um cenário. O Conselho Escolar se reúne para analisar e aprovar a prestação de contas do PDDE. A pergunta é: qual função o Conselho está exercendo nesse momento? Essa questão é brilhante para diferenciar as funções dentro do próprio Conselho. O ciclo do dinheiro é: primeiro, o Conselho delibera sobre onde gastar, função deliberativa. Depois que o dinheiro foi gasto, o Conselho se reúne para conferir se o gasto foi feito como planejado. Essa análise posterior, essa conferência, é o exercício da função fiscalizadora, é o controle social. A resposta correta é a letra C. A banca poderia facilmente tentar confundir, chamando de função consultiva. Mas checar contas é fiscalizar. Essa análise das questões realmente conecta todos os pontos. Fica muito claro como a teoria é usada para criar as perguntas. Para encerrar, acho que podemos voltar à nossa ideia do mapa do poder. O resumo do professor Lessa no caderno amarra isso perfeitamente. Amarra de forma cirúrgica.
Ele sintetiza a essência de cada um. O conselho escolar tem o poder político, porque é o principal órgão deliberativo. A APM representa o poder financeiro e executivo, sendo essa parceira privada. E o conselho de classe é o epicentro do poder pedagógico, focado na avaliação. Dominar essas três esferas é o segredo. A conclusão, então, é que para a FGV não basta saber que os conselhos existem. É preciso entender a natureza jurídica, a função e os limites de cada um. A complexidade não está nos conceitos isolados, mas nas fronteiras entre eles. Exatamente. E para fechar, eu queria trazer a citação que o professor Marcelo Lessa usa no final, que é de Provérbios. Na multidão de conselhos, há sabedoria. A mensagem é que a gestão democrática não é só uma exigência legal, é um princípio de inteligência. E o mesmo vale por estudo. Um material estratégico como esse é o conselheiro que diferencia quem é aprovado. A aprovação não se constrói sozinho. Uma mensagem poderosa para a gente encerrar. E com ela, concluímos. Esta análise aprofundada foi inteiramente baseada no Caderno de Treinamento SP-ANA-PED 14, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. A recomendação final é clara: revisar os pontos que discutimos e, principalmente, praticar. É a prática que vai fixar os detalhes e garantir a tranquilidade na prova.